Bom, pessoal, hoje nós vamos aula do dia 26 de julho, curso de primeiro ano de eletrotécnica. E o material que vocês têm lá é esse material aqui, que já está lá disponível no Class. Hoje nós vamos falar sobre trigonometria, tá? Então, de cara, eu já vou deixar a lousa aqui a postos, que esse material vocês podem estar aí com ele do lado aí acompanhando no que eu estou dizendo, mas é mais aí um material para leitura, material que eu preparei para vocês estarem lendo. Mas tudo que eu vou falar está disponível aí, eu vou estar acompanhando aqui a parte, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre trigonometria primeiro, depois sobre relações ou razões trigonométricas. Então bora lá. Então pessoal, vamos começar falando sobre trigonometria, né? Então, o que vem ser a trigonometria? A trigonometria é uma palavra aí que vem do grego, né, latim aí, trigonos, seria mais ou menos isso, ó, metria, tá? Vem do grego trigonosmetria, que significa tri é três, gonos é ângulos e metria é medidas. Então seria aqui, ó, três ângulos, gonos é ângulos e metria é medidas. Medida ou medidas. Tá? Então seria, traduzindo ao pé da letra, seria a medida de três ângulos. Tá? E é claro que a única figura geométrica que a gente conhece que tem três ângulos é o triângulo. Tá certo? É o triângulo. Então, a parte da trigonometria é bastante usado aí na área de física, na área de química, na biologia, na geografia. Existem vários lugares que a gente usa a trigonometria. E hoje nós vamos falar sobre as relações ou razões trigonométricas, tá? A palavra razão na matemática significa quando você divide uma coisa por outra, tá? Então, por exemplo, uma fração, ela é uma razão. Então, se eu tenho a fração meio, né, 1 sobre 2, eu tenho a razão de 1 para 2. Tá? Então, isso é uma razão. Então, a palavra razão ou relação, alguns escritores utilizam a palavra razão, outros utilizam a palavra relação. Então, tanto faz, tanto uma quanto a outra. Mas é uma divisão. Tá? Então, essas razões ou essas relações, a gente só consegue ver elas a partir de um triângulo retângulo, certo? Então, o que vem a ser um triângulo retângulo? Vamos relembrar aí, ó, um triângulo retângulo é aquele triângulo que ele possui ao menos não, né? Ele possui um ângulo, pelo menos, né? Um ângulo de 90 graus. A gente indica com esse quadrinho aqui, relembrando vocês, isso aqui significa que nós temos um ângulo de 90 graus. Tá? Bom, a ideia de grau, o que seria 90 graus? Só para voltar um pouquinho lá atrás, para quem não tem noção do que é a ideia de graus, eu pego uma circunferência, tá? E divido ela a partir do centro aqui, ó, eu divido ela em 360 pedacinhos, tá? 360 pedacinhos desse jeito aqui. Então, cada pedacinho desse aqui, nós vamos chamar de 1 grau. Tá? Então, essa aqui é a ideia de grau. Então, cada pedacinho desses 360 é 1 grau. Não importa o tamanho da circunferência, tá? Pode ser uma circunferência pequena ou uma circunferência grande. O que eu vou fazer é dividir ela em 360 partes e cada parte dessa aí nós vamos chamar de 1 grau. E 90 graus é exatamente essa medida aqui, ó. Se eu for desenhar na mesma circunferência, 90 graus vai ser a mesma coisa que eu dividir essa circunferência em 4. Por quê? Porque 360 é múltiplo de 4. Então, se eu pego 360 e divido por 4, eu tenho um ângulo
4 ângulos de 90 graus aqui, porque dá para dividir 360 em 4 partes. Então, isso daqui nós chamamos de 90 graus. Tá certo? Então, nós vamos trabalhar nas relações trigonométricas somente com ângulos de 90 graus. Tá? O triângulo ele tem que obrigatoriamente ter um ângulo de 90 graus, senão a nossa relação não é válida. E para esse triângulo, a gente dá nomes especiais a cada lado dele. Então, por exemplo, esse lado que está imediatamente oposto ao ângulo, ou seja, oposto na frente do ângulo, nós chamamos de hipotenusa. Hipotenusa. E aos outros dois lados, nós chamamos de catetos. Então, aqui nós temos um cateto e aqui nós temos outro cateto. Geralmente, quando nós estamos desenhando uma figura geométrica, nós costumamos utilizar letras maiúsculas para poder indicar os vértices dessa figura. Então, aqui eu poderia dizer que esse aqui é o vértice A, esse aqui é o vértice B e esse aqui é o vértice C. E nós costumamos indicar por letras minúsculas a medida de cada lado desse daí. Tá? Então, nós poderíamos chamar essa hipotenusa aqui, por exemplo, com a letra A minúscula. Esse cateto aqui poderia ser o cateto C. E esse outro cateto aqui nós poderíamos chamar de B, indicando o comprimento de cada lado. É claro que se as letras não tiverem escrito na minúscula, eu posso também escrever de outra maneira. Por exemplo, eu posso escrever o comprimento baseado nas duas letras, veja, vai de A até C, então posso colocar as duas letras e colocar um tracinho em cima. Isso indica comprimento AC, ou seja, é a medida que vai desde o A até o C. Aqui também eu posso indicar dessa maneira, ó, BC, um tracinho em cima, e aqui eu posso indicar também de AB, sempre seguindo a sequência das letras do alfabeto. Estaria errado se eu colocasse BA? Não, não estaria errado. Mas matematicamente fica bem mais delicado se eu escrever na sequência que aparece no alfabeto. Tá certo? Bom, eu já disse para vocês que aqui nós temos um ângulo de 90 graus, mas eu não falei nada a respeito dos outros dois ângulos que nós temos. Nós temos outros dois ângulos aqui, veja, esse é um deles, e esse aqui é o outro ângulo. Então, nós temos, num triângulo retângulo, nós temos três ângulos. Um é de 90 graus e os outros dois nós não sabemos quanto que vale. Então, nós costumamos chamar de letras gregas o nome de ângulos. Então, eu posso chamar esse ângulo aqui de alfa e posso chamar esse ângulo aqui de beta. Se tivesse um terceiro, eu ia chamar de gama e assim sucessivamente. Beleza? Então, essa aí é a introdução para a gente entender essas partes aí. Então, agora nós vamos propriamente para o que nós chamamos de razões ou relações trigonométricas. Então, vamos desenhar aqui novamente um triângulo. Então, como eu tinha dito antes, são três as relações trigonométricas que nós temos. Está aqui o triângulo, vamos colocar um ângulo de 90 graus aqui e vamos colocar o nome dos lados aqui, eu vou chamar esse lado aqui, esse vértice de A, esse de B, esse de C, e vamos analisar primeiramente esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Tá? Então, lembrando que aqui nós chamamos de hipotenusa, tá? Nós chamamos esse lado de cateto e esse lado também nós chamamos de cateto. Então, o que vem a ser uma razão trigonométrica? Uma razão trigonométrica é quando eu descubro o valor do seno de um determinado ângulo, que eu vou colocar aqui, vou chamar de alfa. Mas o que seria o seno do alfa? É justamente a razão que eu vou descobrir. Então, matematicamente, a gente tem uma razão, está aqui uma divisão,
E eu sei que para calcular o seno de um ângulo qualquer, alfa, eu tenho que pegar dentro desse triângulo aqui, ó, o cateto que está imediatamente na frente dele, ó, e por isso nós chamamos de cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo, ok? Então veja, olha a seta apontando. É um cateto que está imediatamente oposto, então eu vou chamar aqui de medida, já dei aqui o nome, né? Vou colocar aqui de novo, ó, AC. Então eu vou pegar essa medida AC e vou dividir pelo quê? Pela hipotenusa, que eu chamei aqui de BC. Então, essa é a primeira razão ou relação trigonométrica. O que vem a ser um seno de um ângulo qualquer alfa? Ora, a partir do momento que eu tenho esse ângulo, vamos tentar desenhar aqui novamente. Ó, eu vou desenhar aqui uma reta aqui e uma reta aqui, qualquer. E vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, a partir do momento que eu tenho um ângulo alfa, para eu calcular o seno dele, baste que eu construa um triângulo. Então, eu vou construir um triângulo retângulo. Então, quer dizer que esse ângulo aqui vai ter 90 graus. E para eu descobrir o seno desse ângulo, baste que eu pegue essas medidas que está na frente do ângulo, que é que eu chamei de... Vai dar letra diferente, né? Vai dar letra diferente porque eu peguei outro ângulo. Deixa eu inverter aqui. Deixa eu colocar C aqui e B aqui, que aí vai dar igual. Então, baste que eu construa um triângulo e para eu descobrir o seno desse ângulo aqui, basta que eu pegue o valor que está imediatamente na frente do ângulo, que nós chamamos de AC, que é essa distância aqui, ó, é essa medida desse comprimento, e divida pelo valor da hipotenusa, que é o que está, o ângulo, que é a medida que está imediatamente em frente ao ângulo de 90 graus. Tá? Isso é o que nós chamamos de relação ou de razão seno. Tá? Essa é a razão seno. Agora, as outras duas são. A próxima que nós vamos ver é a relação cosseno, que nós indicamos dessa maneira. Vamos analisar o mesmo ângulo alfa. Então, a relação cosseno ela é dada pelo quê? Ela é dada pela razão entre duas medidas. Quais são essas agora? Agora eu tenho o cateto que não é o oposto. Ele não é o oposto, mas ele passa a ser o cateto que nós chamamos de adjacente. O que é uma coisa adjacente? É aquela coisa que está colada. Percebe que esse lado aqui, ó, que é o lado AB, percebe que esse lado aqui está imediatamente colado com o ângulo, mas colado aonde? Ora, colado aqui, ó. Veja que é fácil ver que ele está imediatamente colado. Vou desenhar em vermelho aqui, ó, está colado. Olha onde está o ângulo ali. Vou frisar o ângulo aqui, ó. Olha só onde está o ângulo. Então, o ângulo está ali e o lado está imediatamente colado, diferente do seno, porque o seno, veja, ele não está colado, ele está imediatamente na frente, ó, lá do outro lado, oposto, tá? Então, para eu descobrir a relação cosseno, basta que eu pegue o valor do cateto que está imediatamente colado ao ângulo, que nós chamamos de AB, e divida novamente pela hipotenusa. A hipotenusa não muda. É BC, sempre. Tá? E a próxima relação, a última, é o que nós chamamos de relação tangente do ângulo alfa. A relação tangente ela é dada pela seguinte relação. Agora eu vou pegar o cateto oposto, que é o que está imediatamente de frente ao ângulo, que nós chamamos aqui de AC, e vou dividir pelo quê? O cateto adjacente, que é o cateto que está imediatamente colado aqui com o ângulo, que nós chamamos de AB. Beleza? Então, isso daqui nós chamamos de razões ou relações
trigonométricas. Essa relação vale para qualquer triângulo? Vale para qualquer triângulo, desde que eu tenha um ângulo de 90 graus. Ou seja, o meu triângulo ele tem que ser retângulo. Tá? Eu tenho que ter um ângulo de 90 graus no meu triângulo. Se eu não tiver um ângulo de 90 graus, essa relação não vale. Tá? Aí existem outras relações matemáticas que a gente pode utilizar aí. Beleza, pessoal? Então, Professor, sim, pode falar. onde que eu acho a tangente? Como que é a tangente? A tangente, vamos voltar lá. A tangente, ó, é o cateto. Ah, tem duas maneiras de você achar a tangente, tá? Uma delas é você olhar a figura. Então você vai pegar o cateto oposto, que nós vimos aqui, ó. Esse aqui é o cateto oposto, tá? A medida que está logo à frente, dividida pelo cateto adjacente. Então vocês devem ter percebido que o seno e o cosseno eu divido pela hipotenusa. Agora, a tangente não, é só cateto oposto, que é o ângulo que está na frente, dividido pelo cateto adjacente, que é aquele ângulo que está colado. Professor, eu posso inverter? Posso colocar cateto adjacente dividido pelo cateto oposto? Não, não pode. Tá? Então, vamos voltar. Relação seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Relação cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Relação tangente, cateto oposto sobre adjacente. Tá? Tenho que memorizar isso? Tem que memorizar, não tem jeito. Tá? Mas isso aí vai com treino, com o passar do tempo vai ficando cada vez mais fácil. A outra maneira de você descobrir a tangente é dividindo o seno pelo cosseno. Tá? Dividindo o seno pelo cosseno. Olha que interessante, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou dividir o seno pelo cosseno. Vou fazer aqui, ó, seno de alfa, eu vou dividir pelo cosseno. Então tá, qual que é o valor do seno? AC dividido por BC. Então fica assim, ó, AC dividido por BC. Qual que é o valor do cosseno? AB dividido por BC. Então vamos colocar aqui, ó, AB dividido por BC. Ok. Lembra? Olha aqui que nós temos aqui. Divisão de frações. Professor, mas eu não sei fazer divisão de fração. Então volta lá na aula de frações, porque nós ensinamos. Você pega de cima e a de baixo você inverte de divisão para multiplicação, porque eu não sei fazer divisão, inverte para multiplicação e o de baixo você inverte de posição, tá? Então você faz o quê? Você copia a primeira, de divisão passa para multiplicação e inverte a segunda. Então fica BC em cima, dividido por AB. Agora, olha que bacana, eu tenho BC aqui e tenho BC aqui. Então, se eu dividir BC por BC, dá 1. Né? Então, eu posso dividir esse por esse. Olha só o que sobra. Em cima sobra o AC e embaixo sobra o AB. Olha só. AC dividido por AB, que nada mais é do que cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, por isso que a tangente fica fácil chegar no valor da tangente. Então, a tangente ela vai ser sempre o seno dividido pelo cosseno. Qualquer ângulo, tá? A tangente vai ser sempre o seno dividido pelo cosseno. Vou falar. O senhor vai apagar? Eu posso copiar? Ó, se você não demorar muito, porque senão a gravação fica muito longe e muito longa. Depois eu vou disponibilizar lá, você pode estar assistindo de novo. Acho que é o Lucas que está perguntando. Viu, Isso, Lucas? eu mesmo. A a gravação vai ficar disponível lá. Eu sugiro que você assista ela depois de novo. Aí você pode copiar à vontade. Aí você dá pausa, volta, tá? Não, beleza, então, é que eu tô anotando aqui, mas tranquilo. Tá. Senão a gravação fica muito longa e a gente perde muito tempo. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo de como que isso se daria dentro de um problema. Então, esse exemplo aqui, vocês têm ele aí no material, tá? Eu só vou pegar e vou
Eu vou dar uma apagadinha nessa parte de baixo, porque isso aqui já faz parte do outro problema. Vou deixar só isso daqui que nos interessa. Então, veja, eu tenho aí ó, um triângulo, retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus. Ele mede 3, 4, 5. Aí eu tenho aqui ó, alfa e tenho aqui o beta. Então eu quero calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos alfa e beta, nesse triângulo aí. Então, como é que eu faço? Relações trigonométricas. Posso usar? Posso. Por quê? Porque o triângulo é retângulo. Então, eu posso achar a relação seno, cosseno e tangente de cada um desses ângulos. Então, vamos começar pelo alfa. Então, o que seria o seno do ângulo alfa? Então, olha lá, eu estou com o ângulo alfa ali. Vou riscar aqui de preto, ó, o ângulo alfa está aqui. O que seria o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual que é o cateto oposto do ângulo alfa? Olha, é só olhar onde que ele está lá na frente. Então, ele vale 4. Então, eu venho aqui e coloco 4. Dividido pela hipotenusa. Qual que é a hipotenusa desse triângulo aí? É esse valor aqui, né? É 5. Essa daqui é a minha hipotenusa. Então, eu vou dividir ali por 5. Então, pronto. Eu já sei que o seno desse meu ângulo alfa, ele é 4/5. Qual que seria o cosseno, então, desse ângulo alfa? Agora vamos pegar e analisar o que vem a ser o cosseno. É o cateto adjacente. Onde que está o cateto adjacente do ângulo alfa? Olha, cateto adjacente do ângulo alfa é esse lado aqui, ó, porque ele está adjacente ao ângulo, colado. Uma coisa adjacente é uma coisa que está lado a lado. Então, vai ser o 3, então, cateto adjacente, 3, dividido pela hipotenusa, que a gente já sabe que vale 5. E qual que seria a tangente? Ora, a tangente eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu divido um pelo outro, ou eu simplesmente pego o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ora, o cateto oposto eu sei que vale 4, o cateto adjacente eu sei que vale 3. Então, pronto. Aqui eu tenho já o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo alfa aí. Vamos para o beta agora. Professor, mas vai ser diferente do beta? Vai ser diferente. Por quê? Porque o ângulo muda de posição. Então, se ele muda de posição na figura, o resultado vai ser diferente. Então, olha só o que acontece. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar em azul aqui. Olha só, qual que seria o cateto oposto do ângulo beta? Já não é o 4 mais, porque o 4 agora passou a ser adjacente. O ângulo oposto agora passa a ser o 3. Tá? O cateto oposto passa a ser o 3. Então, eu tenho aqui que... eu comecei pelo cosseno. Deixa eu corrigir aqui. Eu vou começar pelo seno. Então, o seno do ângulo beta vai ser cateto oposto, que a gente viu ali que vale 3, dividido pela hipotenusa. Mas a hipotenusa não muda. Ela é a mesma. É 5. E o cosseno do ângulo beta agora passa a ser a mesma coisa, cateto adjacente. Só que o adjacente agora, eu vou desenhar ele aqui em azul, ó, passa a ser esse lado aqui, passa a ser o adjacente. Então, quer dizer que agora o meu cateto adjacente é 4. E a minha hipotenusa continua sendo a mesma, ou seja, 5. E a tangente? A mesma ideia. Mesma ideia, eu vou ter tangente do ângulo beta é igual a cateto oposto, que a gente já sabe que vale 3, dividido pelo cateto adjacente, que a gente sabe que vale 4. Então, analisando esses dois lados aqui, vocês percebam o que acontece. Ó, uma vez que eu tenho um ângulo de 90 graus, o seno do ângulo alfa ele vai ser sempre igual ao cosseno do ângulo beta. Percebe ali, ó, 4/5, 4/5. E o cosseno do ângulo alfa vai ser sempre igual ao seno do ângulo beta. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro, e o cosseno de um é igual ao seno do outro. Vai acontecer isso em todos os triângulos? Vai, em todos os triângulos. Uma vez que você sabe
os dois ângulos, o cosseno de um sempre vai ser o seno do outro e o seno de um vai ser sempre o cosseno do outro. E a tangente? Ora, a tangente vai ser inversa. Perceba que aqui ó, eu tenho 4/3 e aqui eu tenho 3/4. Tá? Então nós chamamos de inversa. A gente inverte o valor ali. Então a tangente do ângulo alfa ela vai ser igual à inversa do ângulo beta. Tá? Vai ser o mesmo valor, só que invertido. Beleza? Ok, vamos ver um outro exemplo. Alguma dúvida, pessoal? Vamos ver um exemplo agora com números. Esse já tinha números, mas agora nós vamos ver o valor do ângulo agora. Então vamos lá. Olha só esse exemplinho aqui, ó. Esse exemplo 2. Aí alguém pode perguntar assim para mim, professor, mas para que serve o seno, o cosseno e a tangente e as relações? Ora, pessoal, a gente acabou de estudar agora nas últimas aulas, nós trabalhamos com cálculo de fórmulas, né? Essa era a ideia, de equações, né? Cálculo de fórmulas e tal. Então vocês percebam, eu vou fazer um rascunhozinho aqui que depois eu termino. Se eu colocar assim, ó, seno de alfa é igual a A dividido por B, então perceba que nessa relação aí eu tenho três variáveis. Eu tenho a variável alfa, que é um ângulo. Eu tenho a variável A, que eu sei que é cateto oposto, e eu tenho a variável B, que eu sei que é hipotenusa. Então aí eu tenho três variáveis: o ângulo alfa, o valor de A e o valor do B. Então, para que servem as relações trigonométricas? Ora, elas servem da seguinte maneira: desses três valores eu tenho que conhecer dois, pelo menos, para poder utilizar. Se eu não conhecer dois, eu não tenho como descobrir o terceiro. Eu tenho que ter pelo menos dois desses três valores. Então, se eu tenho o alfa e eu tenho o A, eu descubro o B. Se eu tenho o B e tenho o A, eu descubro o alfa. E assim sucessivamente. Então, quer dizer que eu preciso dessas três incógnitas, eu preciso de conhecer pelo menos duas para poder me valer dessa relação. Aliás, nós falamos isso quando a gente estava vendo sobre equações, que na realidade toda equação ela só tem como eu chegar no resultado, e vocês devem ter visto isso através dos problemas que nós fizemos, ela só tem um resultado se por acaso eu conheço quase todas as incógnitas, menos uma. E aquela uma é a que está sendo perguntada, aquela uma é aquela que eu tenho que descobrir. Tá? Tá, e se eu não desconheço vamos supor que eu tenho duas nessa relação que eu não conheço. Então, nesse caso, a relação não te serve. Você tem que procurar resolver de outra maneira. Tá? Então, uma vez que nós sabemos disso, vamos olhar esse probleminha aqui, ó, esse exemplinho aqui. Calcule o valor de x na figura a seguir. Tá? Então, olha aqui, aonde é que está o valor de x aqui na minha figura? É esse valor aqui. O valor de x está bem aqui. Ó. Então, é o valor que o problema quer que eu calcule. Então, eu tenho que olhar para a figura e tenho que ver matematicamente como é que eu vou fazer esse cálculo. Aí eu olho para a figura, eu vejo que é um triângulo retângulo. Ora, se é um triângulo retângulo, então eu tenho que buscar a solução dentro da trigonometria. Por quê? Porque na trigonometria é a única área matemática que envolve triângulos. Como eu já disse, trigonometria, ou seja, medida de três ângulos. Então, só na trigonometria que eu vou achar fórmulas para poder calcular o valor desse x aí, porque eu estou trabalhando com triângulos. Então, eu entro na trigonometria. Aí, entrei na trigonometria, eu vejo que tem um ângulo de 90 graus. Então, ponto, aí já tem que acender uma luz
dizendo o seguinte, ora, eu tenho um ângulo especial, eu tenho um ângulo especial, eu tenho um triângulo especial, eu tenho um triângulo retângulo. Então, só existem duas matérias dentro da trigonometria que a gente pode utilizar. Uma é as relações trigonométricas, que nós acabamos de estudar. E a outra é um assunto que nós vamos ver mais adiante, que é o Teorema de Pitágoras. Então, esses dois, e tem também as relações métricas, que não faz parte do nosso curso, são outras formulinhas e tal. Mas, no triângulo retângulo, nós vamos estudar essas duas, as relações trigonométricas e o Teorema de Pitágoras. Então, eu olho para aí, tá, eu tenho um valor lá, x, que eu quero encontrar. Eu tenho um ângulo que ele já está me falando que vale 30 graus. Então, eu já conheço aquele ângulo ali. E eu tenho um outro lado aqui embaixo, que ele está me falando que vale 4. Veja, aqui vale 4. Bem aqui embaixo. Então, eu tenho que procurar, dentro das relações que eu aprendi, qual delas que utiliza essas três medidas. Por quê? Porque se eu conseguir achar uma relação que utilize essas três medidas, basta eu aplicar esses valores dentro da relação. Então, veja, eu tenho um ângulo de 30 graus. O que mais que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, um ângulo, ó, eu tenho uma medida que fica oposta a esse ângulo, que agora a gente já sabe que chama cateto oposto, e eu tenho na parte de baixo um cateto também, só que agora adjacente, tá? Essa medida aqui, ó, é um cateto adjacente. Então eu vou usar, dentro das relações que eu conheço, eu vou usar alguma relação onde eu uso cateto oposto e cateto adjacente. E a gente já sabe que a única relação é a relação tangente. Então eu sei que a tangente desse ângulo aqui, baseado no que nós aprendemos, é igual ao cateto oposto, que aqui mede x, que eu não sei, é o que eu quero descobrir, sobre cateto adjacente, que mede 4. Perceba, das três incógnitas da relação, eu conheço duas. Eu conheço 30 graus e conheço o 4. Então, fica fácil descobrir o valor de x, tá? Professor, mas eu não sei tangente de 30 graus. 30 graus é um ângulo que nós chamamos de ângulos notáveis, tá? Por enquanto, eu vou indicar aqui, ó, eu vou indicar que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Porque nós vamos ver isso mais para frente, tá? Sobre os ângulos notáveis. Não sei se faz parte da aula de hoje. Acho que não. Não faz parte da aula de hoje. Mas nós vamos aprender isso daí numa aula no futuro. Os ângulos notáveis. Então, por enquanto, aceitem que a tangente de 30 graus é isso daí. E daqui a pouco também eu vou mostrar como é que se usa a calculadora para poder achar esses resultados, tá? Eu poderia utilizar a calculadora, mas não, vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, vamos aceitar que é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou substituir aqui, ó, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. E aqui eu tenho x sobre 4. E agora, já aprendemos. Eu tenho uma igualdade entre duas frações. O que eu tenho que fazer? Multiplicação cruzada, né? Então, aqui fica 3 vezes x, 3x, e aqui fica 4 raiz de 3. E agora, eu quero tirar esse 3 aqui, então eu divido por 3 dos dois lados. Então, quer dizer que o meu x ali, ele vale 4 raiz de 3 sobre 3, ou 4 terços de raiz de 3, se a unidade estiver sendo dada em centímetro, isso aqui vai ser centímetro, se estiver dado em metro, vai ser em metro, se estiver dado em quilômetro, vai ser quilômetro, e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Foi. tangente de 30 é 0,577? Acredito que sim. Deixa eu abrir minha calculadora aqui. Eu não tenho essas coisas memorizadas, não. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir minha calculadora e vou bater. Porque daqui a pouco eu vou mostrar como é que se usa. Deixa eu ver aqui. 30
Tangente. Isso, 0,577, exatamente. Nesse caso, eu pego esse valor dividido por 4. Não, esse valor você vai multiplicar por 4, né? É vezes aqui, ó, é vezes. Esse valor que você achou, você vai fazer vezes 4, porque o que você achou foi isso aqui, né? Ó. Você achou 0,577 aqui. Isso. Aí esse valor você multiplica por 4. Ok, então. Entendeu? Aí você vai encontrar o resultado. Daqui a pouco nós vamos ver como é que usa a calculadora aí. Tá? Por enquanto eu vou deixar assim indicado. Vamos andar por partes. Beleza, pessoal? Tirando essa dúvida, mais alguma? Ok. Então, agora, vamos aprender então agora como é que a gente calcula o valor dos ângulos, né? O valor dos ângulos. Porque às vezes, nem sempre eu vou ter o valor da tangente. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, nem sempre eu vou ter o valor do ângulo. E aí eu quero descobrir o valor do ângulo. Vamos fazer um exemplo. Eu não coloquei nenhum exemplo desse daí aí, mas eu vou desenhar um aqui, ó. Vamos fazer de conta que eu tenho um triângulo retângulo. Pronto. E aqui vamos fazer de conta que eu tenho um ângulo alfa. E vamos supor que esse triângulo, eu vou colocar um triângulo que eu sei que existe, que é esse triângulo aqui, ó, 3, 4, 5, que nós chamamos de triângulo pitagórico. Tá? Então eu sei que esse triângulo, eu sei que ele existe. E aqui eu tenho o valor de alfa. Então vamos começar pelo seno. Então eu escrevo assim, ó, seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto 4 dividido por 3. Pronto, já sei o seno, já sei quanto que é a relação. Só que eu não quero saber seno de alfa, eu quero saber quanto que vale o alfa. Tá? Então, nós escrevemos desse jeito assim, ó, a alfa é igual ao seno, ao ângulo cujo seno é 4/3. Então, a gente escreve desse jeito. Esse menos 1 aqui aparece para poder dizer que eu estou fazendo uma função inversa. Então, a alfa é o ângulo cujo seno é 4/3. E eu poderia também fazer através do cosseno. Eu posso falar que o alfa, vamos calcular o cosseno primeiro, né? Então, se eu calcular aqui o cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, que é 3, dividido pela hipotenusa. Ah, não, isso aqui era tangente, pessoal, é tangente. Espera aí, deixa eu corrigir aqui. Isso aqui é cateto oposto sobre hipotenusa, aqui é 5. Aqui é 5. Aqui é 5 e aqui é 5. Agora o cosseno, cateto adjacente 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. Então, o que vai ser o alfa? Ora, alfa é o ângulo cujo o cosseno vale 3 quilos. E é isso aqui que eu tenho que descobrir. Tá? Tá, mas como é que eu faço para descobrir isso daqui? Então, aí nós entramos, nós vamos ver a questão na calculadora. Ah, eu tinha até um exemplo aqui. Calcular o ângulo de um triângulo cujo cateto e hipotenusa mede raiz de 2 e 2. Vamos fazer esse exemplo. Deixa eu copiar aqui. Eu deixei esse exemplo aqui. Tinha um exemplinho aqui, eu não lembrava. Vamos calcular. Aqui, ó. Qual o ângulo de um triângulo retângulo cujo cateto e hipotenusa mede raiz de 2 e 2, respectivamente. Então, vamos desenhar aqui o triângulo. O problema fala que é um triângulo retângulo. Então, está aqui o triângulo retângulo, ângulo de 90 graus. Ele fala que o cateto e a hipotenusa mede raiz de 2 e 2. Então, quer dizer que a hipotenusa mede 2 e o cateto mede raiz de 2. Não tem problema, eu posso colocar raiz de 2 em qualquer um dos lugares, não tem problema. Vou colocar aqui. Aí ele quer que calcula o ângulo. Então, ele pode estar querendo que eu calcule esse ângulo ou pode estar querendo que eu calcule esse ângulo aqui. Não importa, qualquer um dos dois. Vamos calcular esse de cima aqui, que eu vou chamar de alfa.
Então eu teria que, ele quer saber qual é a medida desse ângulo, tá? Então vamos começar pelo seno. Como eu não tenho essa medida aqui, ó, é uma incógnita para mim, essa medida aqui, então eu não poderia trabalhar nem com cosseno nem com a tangente. O que vai funcionar para mim aí é só o seno, porque eu não sei o valor daquele lado lá. Ah, mas então quer dizer que não dá para calcular? Dá, através de outros métodos. Ou eu posso até depois voltar aqui e calcular, depois que eu descobrir esse ângulo. Eu consigo saber o valor desse e automaticamente consigo calcular esse lado, tranquilo. Nós vamos fazer as duas coisas. Então vamos pelo seno. Então o seno do ângulo alfa é cateto oposto, que é raiz de 2, dividido pela hipotenusa, que é 2. Pronto. Agora eu quero saber alfa. Então eu tenho que perguntar, alfa, qual é o ângulo cujo o seno é raiz de 2 sobre 2? É isso que nós temos que fazer. Então, vamos agora para a calculadora. Como é que funciona a calculadora? Deixa eu abrir aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha calculadora. Tá aí, ó. Essa é uma calculadora, eu coloquei no modo científico, tá? É a calculadora do computador mesmo, ok? E eu tenho duas coisas que nós temos que observar utilizando a calculadora. Primeiro é essa tecla aqui, que por enquanto ela tem que estar escrito DEG. Se vocês estiverem com uma calculadora de mão, eu acho que logo no começo eu comentei a respeito de ter uma calculadora científica. Se vocês têm a calculadora, deve ter em algum lugar aqui uma função e lá no visor lá em cima aparece escrito DEG. Se você muda essa função, aqui ela pode aparecer rad ou pode aparecer grade. O DEG em inglês significa degree, que significa grau. O rad é o radiano, tá? E o grade é gradiano. Mas no Brasil a gente só utiliza essas duas primeiras, o degree e o rad, que é o radiano. Então nós só utilizamos graus e radianos. E qual que é a diferença? Por enquanto eu vou mostrar para vocês só em graus, porque nós estamos trabalhando com graus. Quando a gente tiver avançado, que eu estiver falando para vocês sobre círculo trigonométrico, que vai ser mais 2 aulas para frente, aí eu vou mostrar para vocês como é que usa o gradiano. Então vamos deixar por enquanto aqui em degree, que é o DEG, tá? E vamos fazer o nosso cálculo em cima disso daqui. Então toda calculadora tem a parte de trigonometria, a minha está separada aqui, a de vocês pode estar perdida aqui, pode ter uma segunda função, mas em todas elas são iguais. Vai estar aparecendo essas teclas aqui, escrito sin, escrito cos e escrito tan. O sin é o seno, o cos é o cosseno e o tan é a tangente. Então, aquela hora que, acho que foi a Ana Cláudia que falou comigo, se eu não me engano, ela estava dizendo como é que calcula o seno, no caso ali, de 30 graus, ou tangente de 30 graus. Então, uma vez que você escreve aqui 30 graus, escreveu 30 graus, você vem aqui e seleciona a função que você quer. No caso, era tangente. Então, você clicando aqui na tecla tangente, vai aparecer o valor que ela tinha dito lá, 0,577 e assim sucessivamente, esse infinito de valores aí. Tá? Da mesma maneira, eu posso calcular o seno também. Então, eu vou colocar agora 30 graus aqui, trigonometria de novo, vou calcular o seno, dá 0,5. Nós vamos ver nas próximas aulas o porquê que dá 0,5. E eu posso calcular também, no caso do cosseno, 30 graus. Se eu colocar aqui trigonometria, calcular cosseno, dá 0,866. Isso daí significa raiz de 3 sobre 2. Tá certo? E o 0,577 é raiz de 3 sobre 3. Ok? Agora, como é que eu calculo o inverso? O inverso é a mesma, no mesmo lugarzinho aqui, ó, vocês vão encontrar umas teclas. Eu vou apertar aqui segunda função, vocês vão encontrar umas teclas desse jeito aqui, ó. Igualzinho nós escrevemos, ó. Sin menos 1, cos menos 1 e tan menos 1. Então, essa aqui é uma função inversa, ou seja, eu tenho o valor
do cateto oposto dividido pela hipotenusa, eu tenho esse valor, mas eu quero saber que ângulo é. Então, você tem que usar a função inversa. Então, no nosso caso ali, a gente tinha raiz de 2 sobre 2, no nosso exemplo. Então, como é que eu faria? Ora, primeiro eu calculo raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou vir aqui primeiro. Vou colocar aqui, ó, 2. Vou apertar a raiz quadrada. O valor que dá, eu vou dividir por 2. E vou bater o sinal de igual. Olha lá, deu 0,707 e mais um monte de número. Esse número aí, eu tenho que aplicar a função inversa, porque eu quero saber, isso aí equivale a quantos graus? Aí sim, você vem aqui, trigonometria, aperta aqui a segunda função, e eu sei que lá era o seno, é o seno, é sin menos 1. Então você simplesmente clica aqui em sin menos 1. Olha lá, 45 graus. Aí eu descobri que aquele ângulo é um ângulo de 45 graus. Então, vamos voltar lá, voltar aqui no quadro. Então, eu sei que esse ângulo alfa que eu estou procurando, ele é exatamente 45 graus. Pronto, resolvi o meu problema. Então, eu mostrei duas coisas. Primeiro, quando você conhece o ângulo e quer descobrir um dos dois valores. Aí, igualdade de frações, multiplicação cruzada, assunto encerrado. Agora, quando você quer saber o valor do ângulo, aí você tem que aplicar a função inversa, tá? E isso daí vocês vão só utilizar dentro na calculadora mesmo, tá? Somente a gente ia trabalhar mais com raiz de 2, raiz de 3. Se vocês fossem prestar vestibular para alguma coisa aqui no vestibular, vocês têm que saber isso. Mas vocês vão ter sempre à mão aí uma calculadora, então não tem problema nenhum vocês utilizar. Agora, como eu tinha prometido, e se eu quiser calcular esse valor daqui de x, esse valor aqui do lado que eu vou chamar de x? E se eu quiser calcular esse valor agora? Eu vou chamar isso aqui de beta. Então, eu não sei se vocês lembram, mas existia uma relação bem interessante dentro do triângulo retângulo com relação aos ângulos. Qual que era o teorema? Ele disse o seguinte: a soma de todos os ângulos internos de um triângulo retângulo é sempre 180 graus. Tá? Repetindo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Qualquer triângulo, não precisa ser retângulo, não, qualquer um. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, a gente sabia que se eu pegasse num triângulo, pegasse o ângulo alfa, mais um ângulo beta, mais um ângulo, vamos colocar teta, se eu pegasse esses três ângulos aqui, isso daqui obrigatoriamente me dá 180 graus. Então, pronto. Por que eu preciso utilizar essa relação? Porque eu sei que aqui vale 90. Eu sei que aqui vale 45. Então, quanto que vale aqui? A diferença para 180. Então, basta colocar aqui ó, 45 mais 90, mais, vamos chamar de θ, aquele que eu já tinha chamado de beta. Então, vou colocar aqui beta. Esse θ faz de conta que é o de 90 graus. Isso aqui tem que dar 180. Eu caio numa equação, e a equação a gente já sabe resolver. 90 com mais 45, então aqui eu tenho beta mais 135, isso aqui é igual a 180. Subtraio 180 dos dois lados, então eu tenho 180 não, 135. Então eu tenho que beta vai ser igual a 180 menos 135, ou seja, 45 graus também. Então, eu sei que o beta também tem 45 graus. Então, quer dizer que esse valor aqui também é 45 graus. Agora, uma vez que eu conheço, que eu sei que é 45 graus, vamos tentar encontrar o valor de x. Então, aqui eu posso utilizar tanto o seno, quanto posso utilizar também a tangente, né? Porque eu quero saber x, eu tenho raiz de 2 e tenho 2. Vamos usar a tangente para diferenciar um pouco, então eu posso falar que a tangente de 45 graus é igual a cateto oposto, que é x, dividido pelo adjacente, que é raiz de 2.
Ora, quanto que é a tangente de 45 graus? Você pode pegar e colocar lá na calculadora. Vamos fazer pela calculadora. Eu sei que é raiz de 2 sobre 2, mas vamos fazer pela calculadora. Então, vai lá na calculadora, coloca 45 graus e aqui na trigonometria, você vem aqui e aperta a tecla seno. Não, tangente, né? Eu estou falando de tangente, tangente. Aperta aqui a tecla tangente. Olha lá, dá 1. Então, tangente de 45 graus é igual a 1. Então, vamos voltar lá de novo. Então, eu sei que isso daqui é igual a 1, então vai ficar assim. Ó. 1, que é a tangente de 45 graus, é igual a x sobre raiz de 2. Multiplicação cruzada, eu tenho que x é igual a raiz de 2 também. Então, quer dizer que o ângulo é 45 graus e é óbvio, né? Era óbvio que se eu tenho dois ângulos iguais, eu não poderia ter dois lados diferentes. Então, eu tenho que x aqui também vale raiz de 2. Beleza? Ok. Vamos ver o que nós temos mais. Vamos pegar aqui, eu tenho um exemplinho aqui no material de vocês, eu vou copiar aqui para a gente poder estar encerrando já essa parte. E vamos utilizar a calculadora agora. A calculadora, ela tem que ser utilizada quando a gente não consegue utilizar através dos meios que a gente conhece, através das relações já conhecidas. Tá aí, ó, eu tenho uma figura, 3 lados, um lado mede 9, o outro 12, o outro 15, e eu quero saber qual o valor de alfa e qual o valor de beta. Lembrando que aqui nós temos um ângulo de 90 graus, não está na figura, mas lembrando, se não for 90 graus, não tem como usar as relações, então vou colocar 90 graus aqui. E vamos lá. Bom, eu tenho o valor dos 3 lados, então eu posso brincar do jeito que eu quiser aqui. Então vamos calcular o alfa através do seno. Então, seno de alfa vai ser cateto oposto, que é 9. Veja, o cateto oposto é aquele que está imediatamente na frente do ângulo, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado e também é aquele que está de frente com o ângulo de 90 graus. Então, aqui seria 9/15. Esse seria o seno. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o valor de alfa. Então, eu tenho que perguntar, eu tenho que falar que alfa é o seno. Alfa é o ângulo cujo seno é 9/15. Vamos lá para a calculadora ver isso. Então, é o seno de 9/15. Então, voltando para a calculadora, eu vou pegar o 9 primeiro, vou dividir por 15, eu vou encontrar 0,6. E agora eu tenho que achar a função inversa do seno. Então, eu venho aqui, trigonometria. No meu caso, está na segunda função. Aí eu vou achar essa teclinha. Alguma calculadora científica, você vai ter que apertar uma tecla amarela lá em cima, escrito segunda função, e apertar a tecla correspondente aqui embaixo. Tá? Então, vamos bater aqui, ó, seno menos 1. Sim, menos 1. Isso aqui é o inverso do seno. Então, batendo nessa tecla, eu acho lá 36,86. Vamos arredondar, vou colocar 36,9. Vou colocar 36,9. Então, eu sei que o meu alfa é 36,9 graus. Tá? Tá, mas e agora para achar o beta? Ora, eu já ensinei lá um macetinho, basta você somar agora 90 mais esse valor, o que sobrar foi o beta. Mas vamos utilizar as relações que a gente conhece para poder treinar. Então, eu vou calcular o beta através do cosseno, só para treinar. Eu poderia fazer através da tangente, através do seno, mas vamos treinar um cosseno. Então, o cosseno de beta, o que é o cosseno? É cateto adjacente, olha aqui onde está o cateto adjacente, é o ângulo que está colado aqui ó, com o ângulo beta, então no caso ele é 9, dividido pela hipotenusa. Ah, professor, mas você não tinha falado que o cosseno de um é o seno do outro? Exatamente, olha aí, ó. O seno do alfa é 9,15 e o cosseno de beta é 9,15.
Vai fazer o quê? Então, eu sei que beta vai ser o ângulo cujo cosseno, ó, é 9/15. Então, o beta é igual. Vamos lá para a calculadora. Vai dar o mesmo resultado ali? Lógico que não. Então, vamos lá para a calculadora. Então, você vem aqui, pega o 9 de novo, divide por 15 de novo. Isso dá 0,6. Aí eu venho aqui na trigonometria, segunda função, e agora eu estou calculando o cosseno. Aperta aqui cosseno, eu tenho lá o 53,1. 53,1. Então eu venho aqui e coloco aqui 53,1 grau. Então tá aí, descobri quanto que vale o ângulo alfa e descobri quanto que vale o ângulo beta. E é claro que se eu pegar o alfa mais o beta mais o 90, já vou chegar, mais o 90, isso aqui tem que dar 180. E é claro que é fácil, né? 53,1, aqui 53 mais 30 dá 80, 86 com mais 3 dá 90. Então tem 90 mais 90. Então aqui dá 180 graus. Tá? Então basta somar aqui 36,9 mais 53,1 mais 90. Isso aqui tem que dar 180. Se não der 180, essa aqui seria uma maneira de tirar a prova real, tá? A prova real dos seus cálculos. Se não der 180 é porque seus cálculos estão errados. Beleza? Dúvidas, pessoal? Alguém ameaçou fazer uma pergunta aí? É que a tua tela travou na calculadora aqui. Ah, travou não. Na realidade não travou não. Eu que tinha esquecido de mudar. Aí, Ah, então tá beleza, então, professor. É isso mesmo. Aí só que a única coisa que eu fiz aqui, eu coloquei 53,1 e mostrei que somando agora esses dois aqui, isso aqui com mais 90 dá 180 graus. Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês para hoje, né?